Parte 1. O elemento que mexe com o poder do mundo. Imagine um metal oculto nas profundezas da Terra, invisível ao olhar comum, mas capaz de decidir guerras, iluminar cidades inteiras e determinar quem terá nas mãos o controle sobre o futuro. Esse é o urânio, um dos elementos mais enigmáticos e decisivos da história moderna. Ao contrário do que muitos acreditam, ele não é apenas combustível para reatores ou base de bombas devastadoras. Ele é a peça central de uma disputa silenciosa que envolve governos, corporações e interesses estratégicos que vão muito além da ciência. Poucos sabem que as reservas de urânio não estão espalhadas de forma equilibrada pelo planeta. Cazaquistão, Canadá e Austrália concentram quase 60% de toda a produção mundial. Essa distribuição desigual cria um tabuleiro geopolítico perigoso, onde cada mina explorada representa poder, influência e vantagem militar. Não é coincidência que as maiores potências nucleares mantenham contratos secretos, minas altamente vigiadas e tecnologias de enriquecimento guardadas como se fossem cofres de guerra. O mais intrigante é a dualidade desse mineral. De um lado, a promessa de energia limpa e confiável, com potencial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Do outro, o fantasma da aniquilação total. Uma simples alteração no nível de enriquecimento do urânio transforma-o de combustível para usinas em matéria-prima para ogivas nucleares. Isso levanta uma questão inevitável. Será que a humanidade está preparada para controlar um recurso tão poderoso sem colocar em risco a própria existência? O urânio não é apenas um elemento químico, ele é político, econômico e estratégico. Quem o domina? Aqui nasce um dilema profundo. Estamos diante de um presente capaz de impulsionar nossa civilização rumo ao progresso energético ou de conduzi-la ao abismo da autodestruição? A pergunta que ecoa é clara. Até onde iremos em busca desse poder oculto? Parte 2. A corrida pelo poder atômico. No início do século XX, a ciência revelou algo que mudaria para sempre a balança de poder no planeta. A capacidade de liberar a energia contida no núcleo do átomo. O urânio, até então apenas um minério curioso, passou a ser visto como a chave para uma nova era. De repente, não era mais apenas uma questão de mineração ou indústria, mas sim de soberania, dominação e sobrevivência. A década de 1940 foi marcada por um dos maiores projetos científicos e militares da história, o Projeto Manhattan. Foi nesse laboratório secreto que cientistas transformaram o urânio enriquecido em uma arma nunca antes vista. Quando Hiroshima foi atingida, o mundo entendeu que aquele mineral não era apenas um recurso, era um divisor de eras. Uma única explosão mostrou que a posse de urânio significava poder absoluto, capaz de encerrar guerras em um instante. A reação internacional foi imediata. Nações como União Soviética, China, França e Reino Unido iniciaram sua própria busca para não ficar em desvantagem. O urânio tornou-se desta forma moeda de guerra. No entanto, nem tudo estava restrito às armas. Havia também uma promessa de prosperidade. As primeiras usinas nucleares começaram a ser construídas com a ideia de fornecer energia barata, confiável e de longa duração. Países como França, Japão e Alemanha apostaram alto, acreditando que o urânio seria a resposta ao crescimento econômico. Mas essa mesma promessa escondia riscos que poucos estavam preparados para enfrentar. Chernobyl, em 1986, e mais tarde Fukushima, em 2011, provaram que um simples erro técnico ou desastre natural poderia transformar progresso em tragédia. Regiões inteiras se tornaram inabitáveis, milhares de pessoas foram deslocadas e a confiança no urânio foi abalada para sempre. A partir daí, a humanidade passou a enxergar esse mineral com desconfiança, aliado indispensável ou inimigo mortal. É nesse ponto que a contradição se torna inevitável. O urânio é, ao mesmo tempo, a chave para o futuro energético e a semente da destruição global. Uma dádiva capaz de sustentar civilizações e um veneno capaz de exterminá-las. Esse é o verdadeiro dilema. Será que dominamos o urânio, ou ele é que nos domina? Parte 3. O verdadeiro valor do urânio. Enquanto a corrida nuclear redefinia fronteiras e estratégias globais, um outro aspecto do urânio começou a chamar atenção: seu valor econômico.
Não se trata apenas de quilos de minério, mas do poder que cada tonelada carrega sobre mercados, governos e decisões industriais. O urânio não é apenas um recurso natural, é uma moeda estratégica, capaz de influenciar desde o preço da energia até acordos diplomáticos entre nações. Hoje, o preço do urânio pode oscilar drasticamente, dependendo de conflitos geopolíticos, descobertas de novas reservas ou mudanças na política energética mundial. Um único contrato de fornecimento pode alterar a estabilidade econômica de um país, enquanto reservas descobertas podem transformar nações inteiras em protagonistas globais da energia nuclear. Comparado ao ouro ou ao petróleo, o urânio oferece uma peculiaridade. Seu valor não está apenas no mercado financeiro, mas na capacidade de gerar energia e poder militar simultaneamente. Empresas privadas e estatais disputam licenças de mineração e enriquecimento, com investimentos bilionários. O urânio é negociado como ativo de alto risco e alto retorno. E países como Canadá, Austrália e Cazaquistão se tornaram verdadeiros corredores de poder, exportando mais do que matéria-prima, vendem influência e segurança energética. É nesse ponto que o urânio deixa de ser um simples metal e passa a ser uma arma econômica. Além do mercado, o urânio movimenta toda uma cadeia tecnológica. Usinas nucleares dependem de contratos de fornecimento de longo prazo, enquanto indústrias de defesa contabilizam reservas estratégicas para garantir autonomia militar. Cada tonelada enriquecida pode custar milhões, e quando manipulada de forma errada, transforma-se em ameaça. Essa tensão constante entre lucro, segurança e risco torna o urânio um recurso singular. Ninguém investe nele sem pensar nas consequências políticas e financeiras. O lado fascinante é que o urânio também criou oportunidades de inovação. Tecnologias de enriquecimento mais seguras, reatores mais eficientes e até pesquisas de fusão nuclear dependem de conhecimento acumulado sobre esse elemento. Ao mesmo tempo, o impacto econômico é global. Flutuações no preço do urânio podem afetar contas de energia, investimentos em infraestrutura e até o desenvolvimento de novas indústrias tecnológicas. Em outras palavras, quem controla o urânio controla parte significativa do futuro energético e industrial do planeta. Mas há um problema. Com tanto poder concentrado, desigualdade e especulação tornam-se inevitáveis. Enquanto algumas nações prosperam, outras dependem de importações e ficam vulneráveis a crises. O urânio é, portanto, um metal de extremos. Pode ser fonte de riqueza e progresso ou gerar tensões econômicas e estratégicas capazes de mudar alianças e decisões globais. A solução passa por um equilíbrio delicado entre exploração, regulação e cooperação internacional. Uma lição de que poder sem gestão responsável rapidamente se torna ameaça. O verdadeiro valor do urânio não está na sua aparência ou densidade. Está em quem o possui, como é usado e até onde sua exploração pode conduzir a civilização sem destruir o planeta. Parte 4. Futuro incerto. Energia ou destruição? À medida que avançamos para o século XXI, o urânio continua sendo um elemento de dualidade extrema, ao mesmo tempo recurso indispensável e ameaça iminente. O mundo depende dele para gerar energia nuclear limpa, mas também teme seu potencial de destruição. Governos, cientistas e investidores caminham sobre uma linha tênue, tentando equilibrar progresso, lucro e segurança. A cada nova usina construída, cada tonelada extraída, surge a pergunta inevitável: até que ponto podemos manipular essa força sem cruzar limites irreversíveis? O urânio deixou de ser apenas um ativo estratégico e tornou-se um teste para a capacidade humana de gerenciar poder. Países ricos em reservas enfrentam responsabilidades enormes. Cada decisão sobre mineração, enriquecimento e exportação impacta milhões de vidas e toda a geopolítica mundial. Uma má escolha não afeta apenas o próprio território, mas reverbera globalmente, alterando alianças, investimentos e a estabilidade econômica. A história mostrou que descuidos podem ser catastróficos. Acidentes, contaminações e conflitos deixam cicatrizes que duram gerações. O futuro do urânio também é moldado pela inovação tecnológica. Novos métodos de enriquecimento mais seguros, reatores de próxima geração
e pesquisas com combustíveis alternativos prometem reduzir riscos, mas ainda enfrentam desafios políticos e econômicos. A dependência global de energia nuclear cria um cenário de tensão constante. Enquanto alguns países avançam, outros lutam para não ficarem para trás, expondo-se a pressões externas e especulações de mercado. Quem dominar a tecnologia, dominará o futuro. É aqui que o paradoxo do urânio se torna mais evidente. Ele pode ser salvação ou condenação. A energia nuclear tem potencial de reduzir emissões, fornecer eletricidade para bilhões e garantir autonomia energética, mas o mesmo material é base de ogivas capazes de dizimar cidades em segundos. Cada nova decisão estratégica envolve risco calculado: aumentar produção, investir em reatores ou enriquecer urânio para a defesa militar. Significa escolher entre prosperidade e vulnerabilidade. O dilema ético é inevitável. A humanidade precisa decidir se prioriza desenvolvimento ou poder destrutivo. Regulamentações internacionais, acordos de segurança e fiscalização rigorosa surgem como ferramentas de mitigação, mas nunca eliminam totalmente o perigo. O urânio nos força a enfrentar nossas próprias limitações. Somos capazes de controlar o que criamos, ou estamos fadados a sermos controlados por aquilo que detém poder absoluto? Enquanto observamos o horizonte, a imagem é clara. O urânio não é apenas um recurso geológico, mas um reflexo do que a civilização humana escolhe ser. Cada tonelada extraída, cada decisão sobre sua utilização, carrega peso moral, econômico e estratégico. A escolha está em nossas mãos: iluminar o futuro ou selar nosso próprio destino.